Olá, meu nome é Valton, eu sou professor da Escola de Saúde da UFRN. A seguir, eu vou ensinar vocês como incluir uma prática de reflexoterapia numa rotina de autocuidado, antes de iniciar o dia ou até mesmo depois de um dia cansativo. Você pode fazer toda a sequência ou ir direto aos pontos reflexos de seu interesse naquele momento. Então, nós partimos aqui do pressuposto de que todo o nosso corpo e órgãos estão representados nos nossos pés, na sola, na lateralidade, no dorso. Nosso objetivo aqui é estimular esses pontos para alcançar um equilíbrio mental, físico e energético. Vamos lá? Aqui nós vamos começar fazendo uma preparação para a reflexoterapia. Então você pode fazer algumas massagens, deslizar sobre a sua perna, apalpar a panturrilha em movimentos de cima para baixo em direção ao tornozelo. A ideia é relaxar essa musculatura e preparar para o próximo passo, que será a técnica em si. Então você pode pegar essa região mais dorsal do pé, fazer alguns movimentos de deslizamento e compressões, e aí você define com qual pressão você vai fazer isso, né, que seja confortável. Ao redor dos ossos do tornozelo, você também pode fazer algumas compressões circulares, liberando toda essa região de um dia talvez cansativo, né? Lembrando que são os nossos pés que nos sustentam, que recebem toda uma carga. Então, massagear e fazer esses alongamentos, né? Tanto para a parte plantar como em direção à parte dorsal, vai ajudar a liberar essa tensão. Encerrando essa primeira parte de preparação, a gente pode fazer algumas fricções com o punho cerrado, nessa parte mais plantar do pé. Então, a gente pode fazer do calcanhar em direção aos dedos. O dedão do pé, ele guarda representações da cabeça, do cérebro, do hipotálamo e da glândula pituitária. Aqui, na parte mais superior, é a representação do cérebro. Então você começa fazendo pequenas compressões, compressão leve, você faz como se estivesse caminhando, né, sobre a representação do cérebro, com a pressão que seja confortável. A mesma coisa em todo o dedão, que aqui representa a cabeça. Então você pode fazer isso numa velocidade lenta. Aqui, por questões didáticas e por questões de tempo, eu faço um pouco mais rápido. O ideal é que a técnica seja realmente lenta. Você pode observar que bem no meio do dedão está a representação da glândula pituitária e do hipotálamo, que você pode comprimir e liberar em seguida. Aqui nós temos os 4 dedos que representam os sinos. Então, para pessoas que tendem a ter problemas com sinusite, problemas inflamatórios, essa região pode ser bem trabalhada. Então, as compressões são feitas ao longo do dedo, com a mesma velocidade que você fez na representação anterior. Você pode notar que tem uma região um pouco mais sensível, talvez dolorida. Sobre essa região você pode parar e trabalhar um pouco mais, fazendo compressões mais suaves ou mais profundas, de acordo com a sua necessidade. Aqui abaixo dos 4 dedos, nós temos a representação dos olhos e orelhas. A técnica é realizada da mesma forma. Você traça uma linha horizontal e segue caminhando com a ponta e a polpa do seu polegar.
Você pode notar que tem alguma região mais rígida, dura, como se houvessem cristais naquela região. Você pode parar sobre essa região em movimentos circulares para desfazer essas rigidezes. Entre um dedo e outro, você vai encontrar também representações dos ouvidos interno e externo. Você vai encontrar também a representação da glândula paratireoide. Você vai fazer compressões sobre essas regiões e liberar em seguida. Aqui nós temos a representação do diafragma. Então você vai traçar uma linha de um lado a outro do pé e vai seguir fazendo a mesma técnica, com compressões suaves, como se estivesse caminhando ao longo dessa linha. Bem no centro dela você vai encontrar a representação ou ponto do plexo solar. Aqui no plexo solar você pode trabalhar comprimindo enquanto você inspira profundamente e liberando a compressão ao passo que você expira. Nessa região abaixo do dedão, nós temos a representação da glândula tireoide. Você pode traçar duas linhas imaginárias e fazer todo o trabalho, então, de caminhar com a ponta dos dedos e a polpa do seu polegar sobre essa região. Uma segunda forma de trabalhar essa região é fazendo movimentos circulares, especialmente se você encontrar alguma região mais sensível ou com enrijecimento. A representação do pulmão está localizada paralela à região da tireoide que nós acabamos de trabalhar e abaixo dos quatro dedos. Você pode traçar linhas verticais em direção aos dedos e seguir essas linhas com a mesma técnica. Você pode ainda usar a outra mão para dar suporte, enquanto você troca de mão para fazer a técnica em si. A representação do estômago está logo abaixo da representação da tireoide. Você pode traçar duas linhas diagonais e realizar então a técnica sobre essas duas linhas. Aqui nós temos a representação do fígado.
No entanto, no pé direito, a gente vai ter de fato a representação do fígado, enquanto que no pé esquerdo, que é aqui o meu exemplo, a gente vai ter a representação do baço. Note que essa região é uma região mais quadrangular na região lateral do pé. Para a representação do intestino grosso, nós vamos traçar uma linha ascendente e uma linha transversal no meio do pé. Você vai então fazer a técnica caminhando com o dedo ao longo dessas duas linhas. Ao fazer nos dois pés, nós completamos então a representação do intestino grosso em todos os seus três cólons, né? Ascendente, transversal e descendente. A representação do intestino delgado e do rim, ele se encontra mais medialmente no pé, em oposição à representação do intestino grosso. Você vai trabalhar toda a região do intestino delgado, que também tem esse formato quadrangular. Você pode seguir linhas imaginárias no sentido horizontal por toda a extensão que nós traçamos do intestino delgado. Essa região também trabalha o rim. Logo abaixo, nós vamos ter a representação da área ciática. Você pode traçar uma linha de um lado ao outro, bem nessa região do calcanhar. Você vai trabalhar ao longo dessa linha que você traçou e você pode também fazer movimentos circulares nessa região do calcanhar, que geralmente encontra-se um pouco enrijecida. Agora nós vamos trabalhar na parte dorsal dos pés, onde a gente vai encontrar aqui, ao longo da região entre os metatarsos, a região representativa dos vasos linfáticos. Então, nós vamos trabalhar ao longo dessas linhas que nós traçamos. E sempre que a gente identifica um ponto de tensão mais sensível, dolorido ou rígido, nós paramos sobre ele, fazemos compressões circulares com uma pressão que seja confortável e passamos então para o próximo ponto. Aqui eu dou um exemplo de um ponto onde eu encontrei um pouco mais sensível e eu vou trabalhar sobre ele fazendo compressões lentas, circulares. Na região dorsolateral do pé, nós vamos encontrar as representações do peito
e também de articulações do membro superior, ombro, cotovelo e punho. Estes estarão representados nas proximidades do dedo mínimo. Aqui eu massageio em forma circular a região do peito, já que é uma região ampla. Agora eu trabalho ao longo das representações do ombro, do cotovelo e do punho. E por fim, no aspecto medial do pé, nós temos as representações das colunas cervical, torácica e lombar. Também a representação da bexiga, entre o aspecto plantar e o aspecto dorsal. Então, na lateralidade do dedão, nós temos a representação da coluna cervical e suas 7 vértebras. Nessa região em seguida, nós temos a representação das 12 vértebras torácicas. Temos também, agora numa linha mais vertical, nós temos a representação da coluna lombar e suas 5 vértebras. Aqui logo abaixo nós temos a representação da bexiga, uma região ampla entre o aspecto plantar e lateral do pé.